meus queridos, como é que vocês estão? Estamos mais uma vez aqui gravando um vídeo com um conteúdo atualizado para vocês curtirem na Semana da Enfermagem. Hoje estou tendo o prazer de receber na nossa casa os professores bambambãs da Projeta, os meus maravilhosos, os meus queridos, professora Renata e professor Rafael. Dê um oi pra galera! Oi! Os palanquinhos. Então, qual vai ser o tema da nossa aulinha, né? Da nossa minissérie da enfermagem? Vamos falar sobre um tema que está em alta, que está contaminando uma grande quantidade de crianças, né, de lactentes, de RNs, e também tem a população idosa que estão sendo acometidos pelo vírus sincicial respiratório. Eu acredito que vocês estejam aí ouvindo falar que as UTIs, né, as semi-intensivas estão lotadas, as urgências e emergências pediátricas estão lotadas com as crianças apresentando sinais e sintomas de uma gripe, porém é uma gripe que provoca muitas outras consequências pelo fato de ser um vírus mais agressivo. Então, a professora Renata vai estar falando sobre essa parte, junto com o professor Rafael, e vamos ampliar falando também sobre o idoso. Por quê, Pro? Porque esse vírus, ele não acomete só a criança, ele também acomete a população idosa. Então, a gente vai fazer um mesclado hoje de idoso e criança. Lembre-se que nas minhas aulas eu sempre falo para vocês, pacientes bomba. O que é pacientes bomba? São pacientes que estão aqui com a gente agora, evoluindo de forma positiva, e dentro de 6 horas, 8 horas, a gente larga um plantão e no outro, quando retorna à noite, a gente já recebe a notícia que o paciente evoluiu, precisou entubar, foi transferido, saiu da clínica médica, foi para CTI ou foi para UTI. E é complicado isso, porque a gente sabe que eles evoluem de forma muito rápida, seja para a parte positiva ou para a parte negativa. Por conta disso, a gente fala que são pacientes, eu falo, que são pacientes bombas, estão aqui bem, do nada podem explodir de forma ruim, né? Então vamos lá, quem é que vai me responder o que é o vírus sincicial? Professor Rafael? Olha só, o vírus sincicial respiratório é um Paranoxoviridie, né? É um vírus que é um pneumovírus. Ele é um vírus de RNA, ou seja, é um vírus que se replica muito rápido, que se desenvolve rapidamente na corrente sanguínea, em média 24 a 48 horas ele já começa a apresentar os primeiros sinais e sintomas, porém o período de infecção e contaminação evolui de 5 a 7 dias. Né? É um vírus que ele não é um vírus novo, é um vírus bem antigo, né? A gente teve o isolamento dele foi lá em 1988 e a gente tem uma alta incidência dos casos deles em determinados períodos do ano, que a gente chama de sazonalidade. Da mesma forma que a gente tem uma sazonalidade para o vírus influenza, onde a gente começa a vacinar a partir de maio, né? Principalmente agora maio, a gente começa a campanha de vacinação com os idosos, a primeira linha é os idosos. O vírus sincicial respiratório também tem uma sazonalidade. Aqui no Nordeste tem, cada país, cada área do Brasil tem uma determinada sazonalidade e acho que muitos não conhecem, a gente também tem portarias do Ministério da Saúde que falam sobre o tratamento, condução, até vacina a gente tem sobre esse vírus, né? Fala pra gente o que é sazonalidade. Pronto, a sazonalidade são doenças que vão de acordo com a estação do ano. Ao longo do ano temos as 4 estações e temos doenças específicas, Isso. como as arboviroses. A gente tem dengue, zika e chikungunya durante o período do verão. Durante o inverno nós temos as doenças respiratórias, aumento dos casos de gripe, os casos de bronquiolite, pneumonites, e são essas que são as sazonais. Pronto, e aí nesse período a gente está vivendo o boom do sincício respiratório, certo? Só para vocês terem uma ideia, que ele evolui muito rápido, ele começa como uma gripe, e aí ele evolui muito rápido tanto para um quadro de bronquiolite, que na realidade é um quadro de bronquiolite, como também um quadro de pneumonia ou até bronquite, a depender muito da condição clínica da criança, do sistema imunológico dessa criança, se não é uma criança prematura, se não é uma criança que já tem outras alterações, malformações congênitas ou não tem sequelas da prematuridade, enfim. Quais são as características do vírus? Bom, o vírus ele tem como principal característica essa infecção pulmonar. Né? A gente tem um risco maior para a população idosa, principalmente a população idosa não vacinada, para o vírus influenza. Então, por mais que não tenha uma relação direta
né, comprovada cientificamente, a gente pode sim fazer uma relação do aumento do número de casos na população idosa por falta de vacinação pela influenza, né? Não são vírus que são parentes, né? Eles não são parentes, mas são vírus respiratórios. Então, uma vez que a gente tem um boom de vírus respiratórios, a gente tem que reduzir, porque na dúvida, a testagem clínica, a gente vai pensar que pode ser qualquer um dos dois, e a abordagem terapêutica é diferente. Eu falo de vírus diferentes com características diferentes, causam sintomas próximos, causam internações, mas que a gente precisa dividir. É como o vírus da Covid, que também é um vírus que causa problemas e situações respiratórias evoluindo com gravidade, mas que ele tem as suas particularidades na hora da gente detectar. Então não é só a clínica é muito semelhante, mas quando a gente pensa no diagnóstico, no tratamento, as abordagens são bem diferentes e bem distintas. Principalmente para os idosos institucionalizados, idosos convênios nos asilos, nas casas de apoio, nas ILPIs, nas unidades de internação. É um vírus, né, o VSR, como a gente chama, né, VSR, vírus sincicial respiratório, ele é um vírus que se propaga muito rápido no ambiente fechado. E a gente sabe que as casas de cuidado, os asilos, eles têm uma característica de usar muito ventilador, o que faz, né, o aumento ali da partícula, né? O aerossol, ele se espalha muito rápido, então é comum quando a gente tem um caso respiratório dentro de um asilo, a gente fazer um certo isolamento, né? Além disso, por ser um vírus que se deposita muito rápido nas superfícies. A gente tem uma diferença entre o Covid e o vírus sincicial. O Covid, ele rapidamente, ele não sobrevive dentro, ali em cima de uma superfície. O sincicial, ele consegue ficar mais tempo, então a transmissão ela termina sendo um pouco maior. Então, por exemplo, em um travesseiro. Sim, assim, a depender do tipo de tecido, ele se propaga mais. A gente sabe que as superfícies que são menos rugosas, as superfícies mais lisas, como vidro, a gente tem bancadas mais lisas, ele sobrevive mais tempo, né? Já o vírus Covid, ele não sobrevive quase tempo nenhum, o tempo de vida é bem mais curto. Então, se a gente pensa num contágio nessa hora sazonal, a gente tem uma alta transmissão e a gente tem que estar atento para não errar na hora de cuidar do paciente, porque são formas diferentes de tratar. E também a gente sabe que hoje, né, o acesso aos exames, apesar de a gente ter um exame rápido, hoje a gente diagnostica rápido, o PCR sai em poucos dias, mas o tratamento precisa iniciar o mais rápido possível. Então, quanto mais clínica, mais rápido a gente conseguir diferenciar. Certinho. Então, assim, o professor Rafael, o Renato, falou sobre uma população de risco já, que é a questão do idoso. Qual é a outra população de risco que se encaixa aí nesse contexto? Entre as crianças, né, com certeza, e a faixa etária vai variar. Entre 6 meses a 2 anos, mas claro, também tem as crianças mais pequenas, né, entre 4 anos, por aí, mas ele vai se propagar. A maior população vai ser entre 6 meses e 2 anos, né? Que é a de maior vulnerabilidade. E aí, pensando nisso, a gente já vai falando da questão dos fatores, né? Por estar entrando nas creches, em escola, contatos com os coleguinhas. Real. Claro que também tem as crianças com menores de 2 anos que ainda não estão na escola, mas que têm esses irmãos, né? Que estão na escola e convivem com esses irmãos. E como o Rafael também acabou falando sobre esse vírus conseguir se propagar, né, em superfícies, aí tem os brinquedos que eles acabam compartilhando, né, os objetos, que essa faixa etária a gente vai ter muito esse compartilhamento, né? Eu vou brincar, me empreste seu brinquedo um pouquinho, e assim ele vai conseguir se propagar de uma maneira maior. E claro, também tem os outros grupos de risco, né, como os imunodeprimidos, que é uma classe que a gente também não pode deixar de fora. E aí as crianças, já que são imunodeprimidas, elas já estão também muito mais fragilizadas do que as outras. É como se elas tivessem 2 agravantes, né? Isso. E as crianças prematuras, né? Que também podem ter doenças crônicas, né? Doenças por conta da prematuridade, que também vão acabar sendo vulneráveis a esse vírus. E é legal também falar, como a professora Renata falou, tá, gente? Que, claro que esse vírus, ele tem a sua preferência em faixa etária, a nível de idade. Mas as crianças que também estão na escola, além de elas serem os transmissores, digamos assim, elas também conseguem contaminar seus pais, inclusive as tias. Recentemente, agora eu vi um relato de caso de uma pró que estava lá e a mãe foi levar o filho para a escola e ela estava liberando os alunos porque não tinha a substituta. Também estava com vírus e as duas tinham se contaminado na escola.
e ela disse, mãe, eu não tenho condições nenhuma, eu estou dando visto no caderno, mandando eles irem embora e eu estou indo também para emergência, que eu estou aqui de calafrios. E outra coisa importante, que os meninos vão falar provavelmente lá atrás, lá na frente, sobre as manifestações. Tem crianças que podem, crianças idosos e até adultos que contraem, inclusive gestantes, tá? A gente também tem que ter um cuidado muito grande com elas. Por favor, meninas, usem as máscaras de vocês para quando saírem de casa ou terem contatos e ir para locais, ambientes mais fechados, se protejam, tá? Lembre-se que a gente está com a gente, está com outro ser que depende de nós. Mas a gente tem que estar ciente que tem pacientes que estão portando o vírus, disseminando até, porém sem manifestações clínicas, mesmo sendo um sensício, ou mesmo sendo influenza, ou mesmo sendo Covid. Só que assim, o fato de eu estar aparentemente bem, se apresentar sintomatologia de tosse, de cansaço, de espineia, febre, etc., não quer dizer que eu não esteja na fase ativa e não esteja contaminando as pessoas através da gotícula de aerosol, como o Rafael falou, ou das gotículas de saliva. Então o importante é a gente sempre estar ligado para o método preventivo, que eles vão falar daqui a pouco. Fatores de risco. Os fatores de risco eu acabei englobando, né? Nessa situação de eles estarem em grupo, né? Isso é importante. Então quanto mais contato, quanto mais toque, mais a gente consegue fazer a disseminação. Isso. Manifestações clínicas. Então a gente pode ser facilmente confundida, né? Tanto com a influenza quanto com o Covid, por conta da coriza, da tosse, né? Da dispneia. E o que a gente precisa estar mais atento é a febre e a fadiga, né? Que é um dos sinais que a gente precisa olhar não só das crianças, mas em todos os grupos, inclusive idosos, né? E a criança geralmente ela brinca muito, ela é muito agitada, vê a criança ali quietinha, com essa dificuldade respiratória, né? Exatamente, está atento a esses sinais e sintomas. E também, né, a questão da sibilância. Isso. A sibilância ela é muito intensa e aí o que acontece? O médico ausculta a criança, evoluiu com um quadro, é bronquiolite, vamos tratar como se fosse bronquiolite. Isso. Mas ele tem que perceber que a gente tem um quadro de dispneia, tem que verificar a saturação dessa criança, tem que observar a dor torácica, que na criança a gente tem que usar as escalas de dor específicas, principalmente a escala, né? A escala de EVA, que é a escala de análise da face da criança para identificar o tipo de dor, porque estamos falando de crianças pequenas. Isso. No idoso, a gente consegue verbalizar. Aquele idoso que não tem demência. O idoso com demência a gente também precisa adaptar para uma escala de dor específica, porque a gente não vai ter resposta clínica clara, né? A tosse e a coriza é muito importante da gente falar, mas uma característica importante do vírus é que ele termina tendo muito mesmo o papo da sibilância. É muito intenso, às vezes é uma sibilância bem sutil e que não é recomendado usar broncodilatador. Então a gente usa muitas vezes o tratamento com corticoide. Mas a gente não faz o broncodilatador, tem outras medicações que podem ser utilizadas, mas não é indicado, né, o broncodilatador, porque o quadro de sibilância ele pode inclusive piorar. Em alguns relatos que a gente tem que a criança pode melhorar, mas não é 100% eficaz. Sim, né? sim. E aí a gente entra naquela característica de que, como é um vírus que está agora acontecendo de uma maneira muito intensa, a gente tem vacina aprovada, a gente tem protocolo do Ministério da Saúde que fala especificamente do vírus, mas que não entra na caneta da criança, não entra na caneta do idoso, porque acomete mais essa população específica que o Renato falou, que são as crianças mais prematuras com condições crônicas mesmo. E a gente tem sim demanda, a gente tem manuais publicados. Então o que a gente vê é que o uso do broncodilatador não é recomendado, porém a gente precisa adaptar para a nossa prática. Muitas vezes, se o médico ele coloca um broncodilatador, é porque ele está encarando como uma bronquiolite e não como um vírus essencial respiratório. Exatamente. E assim, o que é que eles estão fazendo hoje, né? No dia a dia, o que os médicos estão fazendo? Eles estão até utilizando um broncodilatador no momento que a criança está fazendo a broncoconstricção, justamente para dar um espaço para os alvéolos e a criança voltar a respirar normal, sem ter comprometimento e respiratório, levando ao quadro de cianose. Porque o que é que acontece? A criança, quando ela tem a bronquiolite, ela pode sim desenvolver uma broncoconstricção e ficar até cansando durante 2 anos ou até aos 5 anos de idade, podendo sumir. Não, esse quadro de cansaço não está ligado a um cansaço mesmo patológico crônico. A gente sabe que o cansaço é crônico, tem tratamento, mas é crônico. Nesse caso das doenças virais, a criança
desenvolve-se quadros de cansaço, apresentando sibilância ou não. Para o que é sibilância? Sibilância é quando você ouve o pulmão da criança piar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. É como se tivesse, ele respira e no final da respiração você ausculta aquele, sabe? Isso é um sinal característico que está tendo comprometimento a nível de troca gasosa. Por quê? Porque os brônquios dessa criança estão constritos. Então o ar não está passando praticamente nada. É como se fosse uma porta que estivesse quase fechada, e na hora que o vento passa, você ausculta, né? Ou escuta o somzinho assim do vento. A mesma coisa acontece no pulmão da criança que está com o vírus sincicial. Só que a conduta terapêutica, que é o que o professor está falando, que é diferente. Às vezes o médico até faz um broncodilatador de resgate para a criança voltar a respirar e aumentar a saturação, mas o tratamento específico é tentar combater as sintomatologias apresentadas pelo vírus. E tem tratamento para vírus? Especificamente não, mas a gente vai amortizar os sintomas que eles estão provocando de forma interna na criança. A gente sabe que tem tratamento específico para quê? Para doenças bacterianas. Para vírus, é fortalecimento do sistema imunológico mesmo e tratamento paliativo até o sistema imunológico da criança eliminar esse vírus que está causando a patologia. Que aí, como os meninos falaram, que varia entre 7 a 10 dias, depende muito, né? Tem o boom estouro dos sinais da febre, da coriza, da tosse e um quadro de sibilância. Inclusive, falo aqui por experiência pessoal, Nicolas apresentou roncos, crepezinhos de respirar e a gente ouviu assim, e por último sibilos, que é o que está persistindo e a gente está fazendo tratamento, tá? E a gente ausculta, às vezes está tão alto que a gente ausculta sem precisar colocar o esteto, tá? E o enfermeiro ele tem que ter um ouvido biônico, um olhar biônico. Passou, tá vendo de longe que o paciente está apresentando tiragem intercostal, estreitamento de fúrcula, que é quando esse buraquinho aqui, a gente, e faz a traqueostomia, a gente chama de fúrcula. Então, quando o paciente está respirando ao ponto disso aqui entrar, da fúrcula entrar, já é um sinal de comprometimento grave ou gravíssimo. Por quê, Pro? Porque ele está tentando usar tudo que é de musculatura para compensar esse esforço respiratório à procura do ar. Fica ligada. Então, você que vai trabalhar com a gente na UTI, porque aqui é tudo intensivista, você que vai pegar a gente na UTI, olhar biônico. Quem está na emergência, olhar biônico. Não deixa esse paciente ficar no cianótico ou entrar em um quadro de hipoglicemia no paciente não, viu? Você não vai ser meu aluno. Venha logo, venha. Fale aí pra mim o diagnóstico. Quem vai falar pra mim o diagnóstico? Tem que tocar terror na mente dessas pessoas pra eles se lembrarem. Eu entrei em óbito. Pronto. O diagnóstico, né, vai ser realizado dos dois grupos com a PCR, né? Que vai ser realizado tanto na criança quanto no idoso ou em qualquer grupo. PCR. Isso, que é o mesmo que é realizado no Covid, tá? Que eles é muito confortável. E até então, né, a gente vai fazer outros exames também, né? Laboratoriais, relação, isso, de imagem, até para definir mesmo se ele está associado a uma bronquiolite, a uma pneumonia, a uma bronquite. Exatamente. São isso que podem estar associadas, né? O painel viral também, gente, é importante a gente fazer, porque a gente vai saber, como o Rafael falou no início, especificamente se eu estou tratando, se eu vou começar a tratar o vírus essencial, se eu vou tratar Covid, se é uma bronquiolite, se é uma pneumonia, e aí vem todos os outros exames a nível de exame laboratorial para a gente ver se está tendo uma produção exacerbada de leucócitos, que já é um indicativo de infecção, e até mesmo o raio-x, né, o exame de imagem que comprova se tem presença de secreção ali no pulmão ou não, tá? Então a professora Renata tá estudiosa, rapaz. Eu só contrato os melhores pra escola. Você me respeita, rapaz. Não? Dona da neonatologia. Dona da neonatologia. Métodos preventivos. E aí? Quem fala? Como a gente se previne? Vamos fazer uma lista? Me respeita, rapaz. Biossegurança, me respeita nessa escola. Biossegurança na mão, lavagem das mãos. Primeiro, no topo da cadeia alimentar. Lava a mão. Já lavou a mão hoje? Vai lavar agora. Levante. Vai lavar essa mão. Para de
Para de passar essa mão na cavidade oral, no nariz, no olho, porque é tudo via de transmissão. O vírus ele só precisa de um corpo aberto, vulnerável, para ele entrar, se apossar e chamar de seu. Então vigia. Lava a mão. Falei, o que mais? E lembrar também, né, da questão do uso da máscara, né? A gente tem que cuidar da nossa autoproteção em relação como profissional de saúde. Se a gente fala de um período onde está aumentando os casos, a gente tem que saber guardar a nossa N95, né? A aluna está me perguntando outro dia, como é que guarda a N95? Eu, dentro de um saquinho de papel. Dentro do saco de papel, porque a gente não pode guardar a N95 com gotículas dentro de um saco de plástico, porque não vai permitir a respiração dentro do saco de papel. A gente sabe que a realidade, né, da Covid trouxe muita coisa de biossegurança que a gente precisou adaptar. E a gente precisou se reinventar em muitos pontos. E dentro de um dos pontos desses é a questão da nebulização. A nebulização a gente mantém úmida. Né? Se a gente pensa que no Covid o nebulizador era seco, a gente mantém úmido. E eu estou tendo uma nebulização úmida para um vírus sincicial, onde eu preciso usar N95 dentro do ambiente hospitalar. Então, atenção e muito cuidado com as determinações. A gente acabou de suspender o uso da máscara pelo OMS. A gente saiu do estado de pandemia, suspendeu a máscara, mas dentro do ambiente hospitalar a gente mantém o uso da N95 para a gente se autoproteger, né? A gente tem que pensar nisso dentro dos nossos setores. Até inclusive dentro das unidades, né, das ILPs, a gente recomenda ainda que se utilize a N95, porque nós somos meio de contaminação. Se eu penso que eu tenho um lar de idosos, onde eles muitas vezes não saem, quem vai levar aquele vírus para lá? Sou eu. Então eu preciso também ter essa consciência de me proteger. Também utilizar óculos de proteção, né? A gente sabe que a gotícula, né? Uso da máscara, usa ou não usa? Usa. Mas se a gente puder também usar o óculos de proteção é importante, porque o paciente ele espirra, ele tosse. Se eu penso num paciente que está sob ventilação mecânica ou intubação, exala para todos os lados. Se eu vou fazer uma aspiração de via aérea, tudo isso a gente tem que fazer proteção ocular. E o principal, né, que a enfermagem trabalha muito com orientação. A gente não pode esquecer de orientar o familiar, tanto intra quanto extra hospitalar, né? Ó, tá em casa, lave a vasilha adequadamente, copinho de água que vem da escola, lave, peça que não compartilhe com o colega, cada um com seu lanchinho, brinquedo. E é o que eles amam fazer, gente. Criança ama trocar brinquedo, ama trocar copinho, ama trocar tudo. A criança, se possível, ainda usa bico, que retire esse bico no momento da creche, né, na escola, ou pelo menos que evite estar havendo essas trocas, né? Que são formas que a gente trabalha muito e que vai ajudar, né? Tanto o intra-hospitalar quanto extra, porque um bom familiar é aquele que tem informação e muitas vezes a ignorância impede de ter um cuidado adequado. Então, captaram as mensagens, né? Vigiem antes de mandar esses guris para a escola. Se vai trabalhar, se vai dar plantão em um setor de uma ala, né? Adulta, idoso, usa a máscara N95 e lava as mãos, pelo amor de Deus. Vai fazer aspiração, não esquece desse óculos, porque a gente também se contamina real, tá? Nós não somos super-heróis, somos seres humanos. Abordagem terapêutica. Pronto, uma coisa também que é importante falar, né? Ressaltar, né? A questão da vacina. Que existe uma vacina que geralmente a gente não encontra no calendário vacinal da criança, mas em casos especiais existe. O nome dela é Polivizumab, certo? Ela é utilizada em crianças prematuras até 28 semanas, né? Que é importante ressaltar isso, inferior a 2 anos. Tá? Em crianças também que têm doenças crônicas que foram relacionadas à prematuridade, também são disponibilizadas essas vacinas. Elas são 5 doses, dentro dos períodos de sazonalidade, né? Que a gente lembra que aqui no Nordeste, esses períodos que podem ser vacinadas essas crianças é de janeiro a julho. E a gente precisa ter um intervalo de uma dose para outra de pelo menos 30 dias. E se caso a mãe teve algum imprevisto, não conseguiu vacinar essas 5 doses dentro desse período, a gente pode prolongar essa vacinação? Não. Não pode prolongar, é só mesmo nesse período, e ela vai ficar só com as doses que ela conseguiu
para administrar na criança dentro desse período de sazonalidade. Tá? Porque justamente é isso que a Renata está falando. É uma vacina aprovada, né? Uma vacina que a gente tem dentro do sistema de saúde que muitas vezes não está disponível no calendário vacinal, porque é uma vacina muito específica. Se a gente lembra lá de coletiva que as empresas que produzem as vacinas, elas se programam para produzir um grande lote. Então, se eu penso numa vacina produzida para um período específico, eu vou dar determinada quantidade. Isso aí fica mais a cabo da iniciativa privada. Os laboratórios privados têm mais verba, têm mais demanda para esse tipo de situação. Lembrando que a vacina intramuscular é uma vacina intramuscular que vai ser dada em um intervalo de 30 dias e a gente tem complicações pós-vacinal, né? A gente tem febre, né? Dor local, a gente tem que estar muito atento, a gente está falando de crianças que têm comprometimento respiratório, são crianças mais fragilizadas, né? Com doenças crônicas, então a gente tem que estar atento ao tamanho do calibre da nossa agulha que a gente está utilizando, a biossegurança na manipulação desse imunobiológico, a conservação é a mesma das demais vacinas, de 2 a 8 graus Celsius, com ideal mais 5, e a gente vai sempre fazer a dispensação, observando o lote, consistência, para evitar a coloração, observar a questão dos erros locais, né? Observar ali a formação de abscessos associados à vacina, principalmente o abscesso frio na aplicação errada da vacina intramuscular numa criança. Para o idoso, a gente não tem indicação do uso da vacina. A gente não tem uso da mesma vacina para o idoso, é apenas para a criança, porque agora a gente tem uma complicação. Ministério da Saúde, pelo amor de Deus, libera aí para essa galera, tanto para os idosos como para as crianças, de forma geral, porque hoje está tendo um surto, provavelmente ano que vem vai meio que duplicar isso, que a gente sabe, né, que é questão de lógica. Então, libera aí, veja também se tem como enquadrar ou manipular ou fazer aí pela Fiocruz uma vacina desse nível para os idosos. A gente está precisando mesmo, a gente sabe que vacina salva a vida. Então fica nosso apelo aí pra galera, viu? Nos note aqui, manda seu like, conversa aqui com a gente. Ele deixa, na verdade, mais a cabo de como uma pessoa idosa, a gente tem esse efeito do envelhecimento, a pessoa idosa passa por vários vírus. Se a gente for analisar uma pessoa com 70 anos, quantas gripes ela teve até 70 anos? Ela tem um sistema imunológico mais resistente. Agora, o idoso tabagista, o idoso asilado, ele tem uma maior incidência porque ele tem mais contato. Então, eles entendem que ainda não é a população precisa vacinar. Eles focam mais na influenza, porque é um vírus mais rápido de se modificar. E mata também. E mata, mas o essencial também mata, né? Vamos esperar. Vamos criar uma vacina aí. Vamos criar uma vacina. Veja essa patente. Vamos lá, atualização de vacinas, a gente já falou, né? Já falamos dessa questão da vacina específica que a Renata falou, sobre exatamente para esse vírus, que a gente faz a administração de fevereiro a julho, mais além de janeiro, né? De janeiro a julho. Mas além disso, tem importância também do calendário vacinal. Tem que seguir normal. Então aí na hora de fazer, né? O terror dos alunos é o quê? Até aprazamento. Como que eu vou encaixar essa vacina no meio das outras? Intervalo de 30 dias. Eu tenho que definir o que é prioridade. Se vacina ali no período, tem um período específico de vacinar, eu tenho que me atentar a vacinar essa criança o mais possível. Por isso que o Ministério deixa, como a Renata falou, não precisa concluir as 5 doses. O ideal é concluir as 5, mas não é obrigatório fazer todas as 5. É uma idealidade. Entendi. Né? Porque, por exemplo, de fevereiro a julho, eu teria que tomar essas 5 doses, digamos, ou 6 doses. Só que aí em maio, eu não vou poder tomar ela para poder tomar a da influenza. Então eu vou perder uma dose, digamos assim, dessa vacina para o vírus essencial, porém, eu estou sendo imunizada com o vírus da gripe. E eu não posso tomar 2 descargas virais, porque senão o sistema imunológico fica baqueado, você pode ver Jesus. Então você se converta hoje, entendeu? Antes de tomar a vacina. Por quê? Porque os vírus podem se manifestar, como o professor Rafael fala. O professor Rafael fala, entendeu? Então a gente tem... então a gente tem que ter cuidado e, inclusive, falar isso ao idoso. Porque às vezes eles podem achar que a gente está negando uma dose da vacina. E aí é onde entra a sua abordagem, seu conhecimento técnico científico, para falar para ele, não, o senhor não vai poder tomar 2 doses de vírus juntos, né, virais juntos, por conta do sistema imunológico do senhor. Então esse mês de maio, o senhor vai vir para tomar o da influenza, a vacina da influenza, e junho o senhor volta para tomar a última dose ou a penúltima dose
da vacina, deixa eu pescar. Não, idoso não toma essa daqui não. Não. Idoso não toma. Criança. Só criança. Pode. Não, a gente eu já tô falando do crime que vai acontecer, vida. Ah, o que você já tá profetizando pra galera no futuro. Entendeu? Mas a gente acredita que olha não só. seja dessa forma pro idoso, Olha porque só. o idoso toma anualmente. A vacina polivizumab não é para idoso, tá? Se vocês ouvirem, assistirem um vídeo lá no início, eu estou fazendo um apelo para o Ministério criar uma vacina só para o idoso. Por quê? Porque infelizmente o idoso também pode adquirir o sensício, né? O vírus sensicial. Beleza. E se caso chocar essas duas vacinas no futuro ou qualquer outra, a gente vai priorizar a vacina da campanha. A vacina que está sendo administrada. Na criança pode acontecer isso, porque a criança, a partir de 5 meses, já pode fazer a influenza. Exatamente. Então, isso pode acontecer de chocar. Exatamente. Aqui é briga, idoso e criança. Porque criança. Quem está melhor? Mas o idoso ele pode tomar vacina da influenza o ano inteiro. Porque ele vai que a campanha vai de um ano pro outro. Pro Então, idoso, né? pro idoso dá pra aliviar. Agora o problema do idoso é que influenza mata mais. A influenza é mais incidente. Para criança já aí o vírus sensicial é mais. Tem que ter uma análise. A gente sempre tem que olhar que a clínica é o que vai dizer. O que está bombando a gente vai vacinar mais, né? A gente tem que analisar sempre o contexto. É uma coisa da Covid. Até quantas doses a gente vai tomar? Sei lá, a gente sabe de que deve ter 300 doses. Sim. Porque ano que vem a gente vai ter que tomar de novo, provavelmente. Né? Enfim. Vamos finalizar o nosso papo com esses dois monstros da saúde aqui comigo. Muito feliz é ótimo. Estou muito feliz. Porque eles aceitaram o meu convite, obviamente. São muito tímidos, eles não gostam de falar em público assim pra milhares de pessoas, tá? Porque esse vídeo aqui vai bater 500 mil visualizações. Só porque, no mínimo 500 mil visualizações. Porque estamos falando de um vírus atual que estamos entrando, né, em um surto mesmo. Estamos vivendo esse surto não só na Bahia, como em outros estados, até mesmo por conta do frio. E olha que a Bahia não é considerado um estado frio. Tu imagina São Paulo, tu imagina Mato Grosso, tu imagina, né, Rio Grande do Norte, do Sul, desculpa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que o bicho pega, lá o frio, né, real. Obrigado por vocês ficarem comigo até o final. Obrigado, professor. I love you too, gostou? Professora Renatinha, muito obrigada também. Acho digno botar nossas coisas aqui. Os copos, o próximo a gente tem. Mateus, eu não vejo podcast de vídeo. Nossa, de professor de caneta. Copo, é verdade. Mateus, você traz de providenciar aí. O backstage aí. Os backstage, entendeu? Coloca um copo aqui, um cafezinho que a gente chama de virar café. Ok? O copo já é bem grande. Um beijo grande, fica com Deus, curta nosso vídeo, dispare aí pros seus coleguinhas e deixe seus comentários. Vai que os professores entram aí e comentam com vocês. Beijo grande, fica com Deus.